mas eu vou começar aqui. A gente está fazendo normalmente até 11h30, né? Até 11 e pouco e tem uns minutos de conversa, né? É, nas outras foram Isso. assim. É. Tá. Não, então eu vou começando aqui, e vocês me falam se dá para ouvir. Vocês estão vendo minha apresentação, não? Porque tem algumas coisas do curso que eu acho que a gente podia falar agora, né? Do curso em si, e depois já começar a minha apresentação mesmo. Vocês estão vendo a apresentação, não? Sim. Não, legal. Então vamos lá, gente. Queria dar um oi, só para começar, né? Essa primeira aula do módulo 5, a gente está com a Daniela Dias aqui da SOS Amazônia também, que é uma das tutoras, ela vai dar aula semana que vem. E a gente está começando o módulo 5º, que já é o penúltimo, na verdade, né? A gente já está a gente está entrando no 5º mês aí do curso Prodigy, né? E o módulo 5 ele tem como foco, né, falar das perspectivas econômicas e estruturas políticas, né? A gente coloca globais aí, meio para conseguir linkar a Amazônia, né, e não só o território do Acre, mas a Amazônia geral, com dinâmicas nacionais e transnacionais, assim, para a gente entender também como que ela se insere politicamente, mas também economicamente nesse sentido, né? E a minha aula especificamente de hoje vai ser sobre instrumentos de financiamento para a conservação da Amazônia, discussões, avanços e retrocessos nos últimos 30 anos. Então, minha ideia é dar um apanhado geral sobre coisas que estão acontecendo. Um pouco, vou passar por temas assim desde a ditadura, mas falando mais principalmente sobre mudanças de discurso e de cenários políticos nos últimos 20, 25 anos, assim, principalmente, né? E aí, é isso, né? Eu acho que vocês conversaram na última semana. Eu só queria lembrar que aqui são os 4 grupos que a gente separou, né? Que no final do mês que vem a gente vai estar indo para a Resec Chico Mendes. E aí estão os grupos separados aqui, né? O grupo 1, acho que vocês já viram isso, mas só para lembrar, né? Conservação da biodiversidade e transformação no uso da terra, com o Fernando e com a Anne. Jovens e Visões do Futuro, com Larissa, Laura e Patrícia, e tendo tutora a Cláudia. Governança de áreas protegidas, uma ideia também lá que você tinha falado sobre, vocês conversarem sobre turismo e tudo mais, né? Luciana, Kathleen, Luane, e aí Érica e Jaqueline falando sobre cadeia de valor, a princípio comigo como tutor, né? Então, acho que ia ser legal a gente conseguir ir discutindo, conversando, né? Para ver como que a gente consegue alinhar o trabalho de pesquisa e, querendo ou não, tem algumas semanas só, né? Para a gente chegar lá no campo. Então, acho que é legal a gente ver metodologia, projeto e tudo, assim. Beleza? E aí é isso, né? Porque ainda não sei como é que ficou isso na última semana também, só falando que tem algumas pessoas que ainda não se colocaram em grupos nenhum. Vocês sabem se está atualizada essa lista, pessoal? Eu acho que está atualizada e tem as pessoas, até então, pelo que eu entendi, elas ainda não se pronunciaram lá no grupo. Fernando reforçou, mas eu não vi movimento sobre isso, assim, Tá, de eles já entraram em algum grupo. tá bom. Beleza. Então eu vou dar sequência, né? E aí, só para falar um pouco sobre o módulo, bom, a gente tem 4 aulas, né? E aqui são os temas atuais de como ficaram cada uma delas, né? Aula 1, especificamente sobre mecanismos de financiamento para a conservação, então vou falar um pouco do que eu acabei de falar, né? De onde que está não só o discurso, mas também os mecanismos econômicos principais que estão pautando aí a conservação, né? E as discussões para financiamento. 2, rede mais jurisdicional, desafios da governança e salvaguardas no Acre, com a Daniela, que está aqui com a gente. A terceira aula, o Miguel, que é um professor da Bolívia, parceiro nosso, também vai falar sobre mudanças climáticas e produtos não madeireiros em Pando. Então, também falando bastante sobre castanha e como ela se relaciona com mercados globais e como ela estrutura algumas dinâmicas no território, né? E, por último, Georgia Jordão, ela é diretora de comunicação e de pesquisa científica na rede Uma Concertação pela Amazônia, e ela vai estar falando como iniciativa de pesquisa, é o título, né? Iniciativa de pesquisa e incidência política na Amazônia brasileira. E ela vai estar falando sobre como existem organizações do setor que estão fazendo pesquisa científica, publicando e tudo mais, e tentando pautar políticas a nível nacional e até internacional. Então, acho que
Esse módulo ficou bastante redondo no sentido de falar tanto da economia, do caso do Acre, especificamente, e falando de como é possível fazer pesquisa também fora da academia, né, enquanto um outro espaço de trabalho e de atuação aí para vocês, né. E pessoal, eu vou começar, mas eu acho que vale a pena a gente fazer uma rodada de apresentação também, considerando. Ou a gente deixa para a semana que vem, porque a gente já andou conversando, a gente pode fazer semana que vem quando a Daniela for se apresentar, eu acho. Tudo bem? Pode sim, tá Acho que ótimo. sim, né? Beleza. Então, beleza, dando prosseguimento aí, eu separei minha apresentação em 4 momentos, né? Pensei a apresentação para 40 minutos, 50 minutos, né? Então, minha ideia é falar um pouco da Amazônia no período militar, no final. Isso só para dar uma introdução, acho que não tem muita novidade, mas eu achei uns mapas interessantes para falar sobre a intervenção do Estado, especificamente na Amazônia, né? Um pouco sobre o período da redemocratização, anos 90, principalmente. Depois disso, como tem um período de diminuição do desmatamento e um crescimento muito grande dos incentivos financeiros na região, e os projetos que estão acontecendo hoje, e dando especificamente uma atenção para a questão do mercado, né? Como que o mercado de carbono está se estruturando. E eu não vou falar muito também, não vou entrar a fundo, porque eu acho que sobra algumas. Acho que eu pensei também a apresentação para linkar com a fala da Daniela semana que vem, né? Vamos lá, período da ditadura militar. Bom, eu acho que não tem novidade aqui, mas uma coisa que eu acho interessante é pensar, né, que ao longo dos anos 60 e 70, principalmente, depois do fim da, não, com o começo da ditadura militar, o ideário que o governo pensava centralizado era realmente de um desenvolvimento a todo custo para a região, né? Não sei se vocês já viram essas propagandas, né? Essa primeira eu acho bastante emblemática, né? Da Amazônia já era, não existe mais futuro, não tem mais presente para a Amazônia. Ela realmente enquanto um empecilho para o desenvolvimento do país e a questão da integração nacional, né? Integrar para não integrar, para não entregar. Então, abertura de estradas como eixos de conexão, o desmatamento também, e essa questão, eu acho muito boa essa última, chega de lendas, vamos faturar. Então, não só da Amazônia enquanto uma coisa do ideário, né, do boto, da curupira, do caboclo, de tudo mais, dessas histórias enquanto lendas que não se pegam, que não se apalpam, que realmente não se convertem em benefícios econômicos para o Estado, e isso sendo um dos principais discursos que monta aí a ocupação dos anos 70 e levando a diversos casos, né, de extermínio de populações indígenas, de um aumento da mineração na região, de várias mazelas que a gente vê em diferentes regiões do Brasil, né? Desde a abertura de estradas, de minerações e também de usinas hidrelétricas. Eu peguei um estudo aqui interessante, chamado Considerações sobre a Federalização e Gestão Compartilhada do Território na Amazônia Brasileira. Aqui está aqui embaixo, o link está no final, na verdade, que tem alguns pontos interessantes, que nessa região não, deixa eu ver aqui se não tem a legislação aqui, está aqui. Teve um decreto de 71, o decreto número 1164, que ele federaliza a gestão de todos esses territórios amarelos. Preciso deixar o pessoal entrar aqui. Tá. Eles federaliza toda a gestão desses territórios amarelos, né? Então, um pouco antes desse processo, só para voltar nos anos 60, né, a gente tem a criação dos estados, né, da Amazônia, os 4, principalmente o Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, que até então eram territórios federais, né, com a gestão centralizada, até então no Rio de Janeiro, na verdade, né, mas quando a capital vai para Brasília, a gestão já está nos estados, então Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista e Macapá são elevados a capitais estaduais, né? E começa a ter uma gestão propriamente dita do Estado. Mas, mesmo assim, alguns anos depois da criação dos estados, boa parte dos 4 estados são federalizados para ter uma influência do governo federal sobre o processo de desenvolvimento que os militares queriam na época, né?
Então, não tem apenas uma centralização do poder, mas também o esvaziamento do poder local que acabou de ser estabelecido. Então, isso é importante para ver também que a Amazônia, nessa época, nos anos 70 e 80, até a queda, na verdade, do regime militar, está voltada principalmente para essa questão de segurança nacional, abertura de estradas e projetos grandes, na verdade, para a ocupação do território. Se vocês forem ver essa área que está colocada aqui, o jogo da velha, né? Essa matriz em cima do mapa do Brasil, do mapa da Amazônia Legal, vocês podem ver que basicamente são os eixos das estradas, né? Que são os eixos de, principalmente, opa, Jaqueline entrou, de grandes projetos que foram abertos, né? Aqui tem a BR-163, a 364 que sai de Cuiabá e vai até Cruzeiro do Sul, a 174 que liga Manaus à Venezuela, passando por Boa Vista, a 230 que é a Transamazônica, né? Passando aqui de Lábrea, ela termina em Lábrea, e indo aqui para Altamira, indo embora, e a 319 ligando Porto Velho até Manaus. Até interessante ver nesse mapa que a Transamazônica principal, a princípio poderia até chegar em Rio Branco, né? Nesse trecho que não existe. E além disso, dos eixos da estrada, deixa eu ver aqui, tem um outro mapa do mesmo estudo, que eles colocam não só as estradas, mas também eixos de desenvolvimento que aparecem na região, né? Então, por exemplo, o próprio polo industrial de Manaus, a Alu Norte em Oriximiná, também o Laranjal do Jari, né, com projeto de celulose, essa área toda aqui, achurada, que é a área do grande projeto Carajás de mineração de ferro. Então, você vê todo um uso do território voltado principalmente para essa questão do desenvolvimento, também alguns projetos de desenvolvimento voltados para a exploração mineral. E uma coisa que eu acho interessante para o nosso contexto também acreano são essas áreas laranjas aqui, que são as áreas de colonização dirigida. Então, foram áreas realmente onde o governo entendeu que o INCRA deveria fazer um trabalho mais reforçado para permitir que a região continuasse uma ocupação territorial com aquele pensamento que eles pensavam que tinha que ter na região. Então, por exemplo, você vê em Rondônia uma área bastante grande, no meio ligado também à criação de assentamentos, ao longo da Transamazônica como um todo. Então, aqui tem o município de Apuí, por exemplo, que hoje cresceu bastante, né, devido a esse processo de colonização induzida, e a própria região aqui do Acre, né, do Alto Acre, região em volta de Rio Branco, com essa presença bastante forte, né? Então, isso só enquanto uma pincelada nesse processo histórico. Esse artigo é bem interessante, que ele fala sobre esse processo de centralização do poder nessa época. E também é um processo muito fechado, né? É importante dizer que nessa época ainda estava a Guerra Fria, a União Soviética, então não tinha muita cooperação para outros sentidos, para além, na verdade, do que se pensa nessa dicotomia aí, socialismo, capitalismo e discussões que ainda estão rodando, né? E eu trago essa coisa da Guerra Fria também, porque pauta algumas discussões que vêm depois e uma mudança do cenário, né, político e de cooperação. Então é isso, né, uma visão centralizada, desenvolvimentista, com forte visão exploratória do território, né? Falando sobre um período já ligado à redemocratização, eu acho que tem um ponto importante para a gente comentar, que é a Eco 92. Uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre a Eco 92 é que ela acontece 7 meses depois do fim da União Soviética, né? Então, acho que esse é um ponto importante, porque leva a uma tentativa também global, né, de ter um novo tema que leve à unificação das pautas internacionais, né? Falar de meio ambiente, falar de melhora de qualidade de vida das populações no sul global, né? Então, nos países em desenvolvimento na época. E tem uma grande importância, tem um paper também que eu achei interessante, que ele comenta a importância da Eco 92, falando, né, sobre a importância de ter sido no Brasil, enquanto um país grande, detentor de grande parcela da floresta amazônica, mas também por ter sido um país que não tem grande relevância bélica, de exército e tudo mais, ao nível global. E como isso levou a uma possibilidade de uma ascensão da discussão ambientalista voltada também à cooperação. Acho que esse é um ponto discutível, né? Mas é interessante pensar que isso aparece logo depois do fim da União Soviética e como, a partir daí, tem uma grande aceleração também da agenda de cooperação, né?
E aí, por exemplo, grandes marcos, na verdade, desdobramentos da convenção que são importantes, né, é a criação das 3 convenções quadro da ONU, né? Então, a Convenção sobre Biodiversidade Biológica, a CBD, a de desertificação e a Convenção da ONU para Mudanças do Clima. Então, são as 3 COPs, né? Que não, coincidentemente, são também os maiores eventos da ONU internacionalmente, que tem o maior número de participantes e que levou, e agora pela primeira vez, aí depois de mais de 30 anos, voltando para o Brasil no final deste ano em Belém, né? Exatamente 33 anos, né, depois. E também a Agenda 21, entre outras agendas, mas eu acho que o importante aqui é isso enquanto um marco histórico que separa, realmente abre o Brasil para outros temas de cooperação, especificamente pensando na Amazônia, né? Pontos centrais, acordos globais pela natureza e parcerias estratégicas. Eu acho que esse é um ponto importante, porque, por exemplo, um dos desdobramentos da Eco 92, eu não sei quem ouviu falar, né, do PPG-7, é o Programa de Prevenção e Conservação, agora não sei a sigla, né, mas é um plano que ele entra em vigor 2 anos depois da Eco 92, do compromisso da criação dos quadros, né, da Convenção da ONU para Mudanças Climáticas, e é um programa que vale por mais de 15 anos, né, entre 94 e 2009, e é importante dizer que foi um dos primeiros esforços dos países do grupo do G7, né, dos 7 países ditos naquela época mais ricos do mundo. Então, a gente está falando de Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Itália, França. Eles fizeram um grupo de doação. Eles doaram ao longo desses anos $500 milhões, a gente está falando em termos atualizados de 3 bilhões de reais, para estruturar um termo de cooperação na Amazônia brasileira. E esse projeto durou 15 anos. Eu acho que tem pessoas, acho não, né? Na época que eu morava em Manaus, muitas pessoas trabalharam nos projetos liderados pelo PPG-7, e ele teve um papel central na estruturação da política e da cooperação internacional na Amazônia, né? Então, eles tinham vários componentes de trabalho. Eles tinham um grupo de trabalho só voltado para a criação de parques nacionais, com apoio do IBAMA na época e tudo mais, e também das agências estaduais. Tinha, por exemplo, um grupo voltado para a produção sustentável, aí tinha o programa Provárzea, Promanejo, Proambiente, eu não sei se vocês ouviram falar ou conheceram quem trabalhou neles nessa época, que estava pensando como fazer realmente uma maior estruturação dos processos produtivos nessa região. Então, por exemplo, Provárzea, o pessoal falando muito de pirarucu, falando muito de pesca, o Promanejo também de manejo, enfim, teve toda uma estruturação nesse sentido. Uma das coisas importantes é que ele focou muito também no fortalecimento institucional. Então, foi nessa época que as secretarias de meio ambiente de vários estados do Acre foram criadas com dinheiro internacional. Então, por exemplo, eles estavam criando e estavam ajudando a criar não só uma estrutura de governança nos estados da Amazônia, mas também incentivando pesquisa, disseminação, comunicação. Então, acho que esse é um ponto, é um projeto bastante importante para a centralização. Foi um dos projetos que durou mais tempo no Brasil e que teve maior incentivo de governo, de financeiro, né? Cerca de $500 bilhão. E isso não só tem, eu acho que é um ponto importante para a gente pensar, que são duas, como é que eu posso dizer? São duas esferas que são importantes a gente ter em mente, né? Não só o fato de isso ter proporcionado, né? A gente fala que o Brasil é soberano sobre a Amazônia e tudo mais, mas acho que esse foi um ponto importante para criar como é que eu posso dizer, um momentum, uma inércia sobre a produção de projetos e uma capacidade de recepção de recursos, né, na região. Mas também, ao mesmo tempo, é importante pensar que isso leva a uma intenção de abertura de mercado também, né? Ao mesmo tempo que você cria essa estrutura, você está colocando a Amazônia à disposição não só de interesses internacionais, mas você está criando pessoas locais, por exemplo. Vamos pensar em Rio Branco, né? Você tem um grupo de pessoas do Estado, de ONGs e indígenas que participam também desses conselhos, que começam a falar a linguagem dos projetos internacionais. Então, acho importante pensar o PPG-7 enquanto um momento estruturante, mas também um momento que abre, né, a Amazônia, por exemplo, para projetos futuros. Não à toa que depois desse momento a gente tem uma crescente bastante acelerada de projetos na região, de maiores investimentos,
e por aí vai. Mas eu acho que é importante ter em mente a importância disso, e eles estiveram durante 15 anos realmente muito próximo do Ministério do Meio Ambiente, e participando, incentivando e investindo também na estruturação dos governos estaduais, mas do governo federal também, e de outros projetos, né? Então, acho que pensar nessa estruturação da política e da doação para projetos passa também, desde o princípio desse processo, né, a entender o interesse nacional, internacional e a possibilidade de troca, parceria, sempre pensando quais que são os interesses por trás, né? Mas acho que meu ponto aqui principal é falar disso, né, da inclusão de um território gigantesco e da influência que o Brasil e a região amazônica têm até nos vizinhos também, enquanto discurso, enquanto prática, de capacidade de execução de projetos e de financiamento de política pública, né? Bom, eu acho que desse período acho que era o ponto que eu queria fortalecer mais. Tem um momento que eu acho importante dizer, que é de 2000 até 2010, a gente está falando de uma abertura. Um outro ponto que eu não falei dessa época também é o começo da atuação de ONGs. É nesse momento, né, pós-fim da ditadura, que a gente tem a abertura de diversas ONGs na região amazônica, né, a própria SOS, a gente está falando de ONGs como a Fundação Vitória Amazônica, a FAIS em Manaus, o Canindé em Rondônia, o ISA. O ISA foi criado antes, mas ele começa a ter uma atuação maior nessa época. Então, existe recurso, existe uma preocupação internacional que vão diretamente para essas organizações do terceiro setor, mas também uma estruturação do governo para qualificar essas discussões, né? Então, a gente vê um cenário nacional, como eu posso dizer, se estruturando melhor, se afinando para outros momentos. Então, esse é um momento de um boom muito grande de atuação, tem incentivo também para pesquisa científica, e, bom, por aí vai. Mas um ponto que eu queria dizer entre os anos 2000 e 2010, que eu acho que vale a pena ter atenção, aqui tem um gráfico que eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, né? Esse é um mapa que eu tirei do INPE, que eu tirei do INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nesse período, aqui é importante ver que o que está mostrado aqui nas barras amarelas são as taxas de desmatamento observadas ano a ano na Amazônia brasileira, né? E é importante ver que entre 2002, o segundo ano do primeiro governo Lula, e 2012, que é quando a Dilma começa seu governo, teve uma queda de mais de 83% de desmatamento, né? Esse é um número completamente gigante, né? Que eu acho que é um nível de desmatamento que a gente devia estar acostumado a se manter enquanto um horizonte máximo, né? De 4 mil quilômetros por ano, a gente podia observar muito menos que isso. Mas esse número tem uma importância aqui. Primeiro, que é importante dizer que isso é reflexo da política da Marina Silva no começo do primeiro governo Lula, né, e da criação de diversas atividades que começaram a ser feitas desde então. Desde a abertura de bases do IBAMA e da Polícia Federal de campo e mais dentro realmente dos estados da Amazônia Legal, o DETER, aqui que é o primeiro caso, é uma ferramenta do INPE para detecção de desmatamento rápido. Opa, o Ítalo chegou aqui. Em menor escala, então isso permitiu que a polícia pudesse agir de maneira mais rápida, né? E também uma intenção, né? Um aparelhamento, no bom sentido, da polícia e do IBAMA para esse sentido. A criação do PPCDAN, que agora, se não me engano, a gente entrou agora não lembro se é a terceira ou a quarta fase, entrou ano passado para a ministra Marina também, né? Então, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que é uma instância que foi dissolvida, né, durante o governo Bolsonaro, então muito travada, mas tem o princípio, na verdade, de articular diferentes organizações do governo para combater o desmatamento. E, por último, a moratória da soja, de 2006, que esse é um ponto bastante importante, que é um mecanismo de mercado que leva a produtores de soja que, se eu não me engano, 2006 é a nota de corte, né? Ou 2010, agora eu estou confuso com o ano. E soja hoje no Brasil você não pode vender se você produz soja em uma área que foi desmatada a partir de 2010, se eu não me engano. Então isso limita muito a entrada de territórios que estão ligados à produção de soja
ao desmatamento. Então, uma coisa que eu acho que com alguma segurança a gente pode dizer que não existe muito esse caso de soja sendo produzido depois do ano da moratória da soja, né? O que leva a um dos principais pontos do desmatamento ser realmente a produção de gado e a venda de gado não atestado para grandes abatedouros, né? E aí, um último ponto que eu quero dizer aqui é que essa redução do desmatamento de 83% leva a uma diminuição das emissões de carbono equivalente do Brasil de 40%. Então, esse foi um dos maiores resultados observados por qualquer país desde a criação do Protocolo de Quioto, desde a criação da Convenção para Mudanças Climáticas, né? E isso, sendo que o Brasil é um dos 5 maiores emissores, é um número de bastante relevância para a gente pensar a política ambiental no Brasil e na Amazônia especificamente. E esse é um fato importante porque isso leva a condução de diversas discussões futuras, assim, né? A gente observou isso entre 2004 e 2012, né? Então é um período aí de 8 anos que teve um resultado bastante surpreendente, né? Bastante positivo, ligado ao desmatamento. E isso leva, então, uma coisa que é importante falar é que o protocolo de Quioto, que foi colocado em prática em 2005, ou seja, nesses primeiros anos que o desmatamento está diminuindo muito no Brasil, ele não considerava emissões ligadas a LULUCF, né? LULUCF é a sigla em inglês para Land Use and Land Use Change, que é a sigla para uso do solo e mudança do uso do solo e floresta. Então, que são emissões ligadas ao desmatamento, basicamente, a gente falando no Brasil, e mudanças do uso do solo, né? Isso no Brasil representa mais da metade das emissões, a gente está falando de desmatamento, propriamente dito, né? E uso do solo, então, por exemplo, a agricultura, que emite muito gás do efeito estufa também. Isso é importante a gente pensar, porque toda essa queda do desmatamento não era possível ser contabilizada enquanto crédito de carbono. Então, enquanto o mundo estava discutindo mudanças climáticas e formas de permitir, eu acho que o protocolo de Kyoto é muito importante, que ele permite transferência tecnológica através de transferência de renda, realmente uma qualificação, na verdade, uma entrada de recursos que são importantes para os países do Sul. E todo mundo, enquanto estava discutindo isso, né, 20 anos atrás, não estava pensando sobre floresta, e o Brasil apresentando um dos maiores resultados já vistos nesse sentido, né, propôs a discussão na ONU. E aqui eu gosto de citar sempre esse artigo do Santilli, né, porque ele tem um artigo voltado, se eu não me engano, ele foi um dos criadores do ISA, do Instituto Socioambiental, agora não sei se do Amazon ou do IPAM, que são duas ONGs que são bem voltadas à pesquisa, né, influência política através de pesquisa científica. Ele e outros pesquisadores criticaram muito o protocolo de Kyoto ao não abordar florestas enquanto uma possibilidade de recepção, de criação de créditos de carbono, ou de não serem realmente... É isso, né? A floresta não ser considerada no protocolo de Kyoto. E depois de alguns anos, em 2007, baseado muito na discussão do Santilli e que o Brasil levou para frente, né, por causa dessa enorme redução das emissões, que basicamente o que o Brasil falou na ONU falou, pô, gente, ó, eu tô realmente fazendo uma lição de casa, estou diminuindo minha emissão, diminuiu em 82% o desmatamento. Naquela época o pessoal até achou que podia parar realmente o desmatamento, né? Só que aí a comunidade internacional não está prevendo pagamento nesse sentido, né? Então, isso encontra um ponto negativo. Depois de alguns anos, junto com algumas outras organizações de outros países tropicais, em 2007 teve a aprovação do REDD, que é reduzindo, na sigla em português, né? Reduzindo emissões e desmatamento e degradação, né? Emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal. Então, se cria toda essa estrutura, se pensa no mecanismo que leva ao pagamento por florestas. Isso a gente está falando de 2007, né? Quase 20 anos. De lá para cá, teve uma melhoria brutal de como essas discussões são feitas, né? Então, a gente está falando... Isso aí foi criado em 2007. No ano seguinte, em 2008, é criado o Fundo Amazônia, por exemplo. Agora, se não me engano, o CISA é do mesmo ano, ou do ano anterior. Tá até aqui, cadê?
O CISA é de 2010, na verdade, o Fundo Amazônia é de 2008. E é importante pensar, porque enquanto o Brasil está criando essa estrutura, está discutindo, levando isso na ONU, falando, a gente precisa ser pago por florestas que estão sendo mantidas, que não estão sendo desmatadas, para a gente fazer uma estrutura, né? A ONU realmente concorda com isso, leva à criação do RED e muitas coisas são discutidas desde então. E aí, isso aqui a gente pode falar depois, né? Que existem basicamente dois tipos de projeto RED, né? Um que são os projetos voluntários, que é o que a gente vê muito, por exemplo, no Acre hoje em dia. A gente está falando, só para voltar, acho que isso a gente pode falar depois, mas aqui a gente está falando de 2007, né? Não tinha muita clareza. Em 2007 é criado o arcabouço teórico, prático e legal, assim, para falar, os países tropicais precisam ser pagos realmente sobre esse sentido, sobre as florestas que eles estão salvando, né? No princípio, não se pensava muito em projetos voluntários, se pensava mais em projetos jurisdicionais, que são estados pensando como administrar esse recurso que está vindo, né? Bom, é isso. E aí, em 2008, a gente tem a criação do Fundo Amazônia, que hoje é o maior fundo de proteção de florestas tropicais do mundo. É o terceiro maior fundo para trabalhos na área ambiental que existe. E também o CISA em 2010. Aqui eu gosto de mostrar esse mapa, que são as áreas onde o Fundo Amazônia já investiu em projetos, né? Se eu não me engano, até hoje ele já teve mais de 130 projetos aprovados, cerca de 4 bilhões de reais foram desembolsados. E você pode ver que tem trabalhos basicamente no Brasil todo. Se eu não me engano, 15% do recurso pode ser aplicado em outros estados também. Então, por exemplo, esses daqui que vocês estão vendo, no Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará, são projetos para as prefeituras do estado, na verdade. Então, eles tiveram cursos sobre, se eu não me engano, como usar imagem de satélite, toda essa questão de SIG, né? E, ao mesmo tempo, aqui a gente tem, né, projetos no país todo, né? Na Amazônia Legal toda. Teve um projeto só que foi feito em outros países da Amazônia Legal, que era voltado para a estruturação de sistemas de observação por satélite, especificamente. E uma coisa interessante é que, até hoje, o Acre foi o estado que mais recebeu recursos também do Fundo Amazônia. Então, acho que bastante voltado. Acho que teve um projeto que foi fechado em 2022, que ele visava basicamente também ver a eficiência do CISA, né, e de outros sistemas no Acre. Se não me engano, o CISA recebeu recursos também do Fundo Amazônia, não? Também, né, entre outros projetos. Obrigado. Né? Bom, e aqui o CISA, né, enquanto o Fundo Amazônia é um projeto... Uma coisa que eu acho importante dizer aqui é que tanto o Fundo Amazônia quanto o CISA, os dois são projetos, são estruturas de governança que recebem recurso do RED+, né? Recursos dessa diferença de crédito de carbono que não estava sendo considerado no passado, né? Através de doações. Eles não são projetos que estão obrigatoriamente ligados só ao carbono em si, né? Então, o Fundo Amazônia, por exemplo, existem cálculos de quanto o Brasil deixou de emitir, mas isso não o Brasil não vai lá e falar, esse crédito de carbono está custando $1,50, vou colocar no mercado e a Noruega compra. Não é assim que funciona. Essa estrutura não existe enquanto o mercado consolidado, que todo mundo concorda com isso, né? Mas tanto o CISA quanto o Fundo Amazônia, não é o CISA especificamente, né, mas é o ISA Carbono, eles existem como estrutura de recepção de doações, que tem toda uma agenda de trabalho para aplicar os recursos. Então, tem uma discussão em RED que é bastante atual, que é sobre a criação de readiness, né, de preparação, de atividade, como é que eu posso dizer? De estar preparado para. Então, todos esses projetos que vêm sendo feitos de RED a nível jurisdicional, a dos estados e tudo mais, são muito voltados para deixar os governos preparados para, eventualmente, começar a comercializar esses créditos em outro momento. E aqui eu trouxe, cadê? Aqui, por exemplo, esse é o quadro lógico do Fundo Amazônia. Eu não sei se dá para ver, mas todo o recurso que entra no Fundo Amazônia, ele é aplicado em 4 áreas principais, né? E aqui são as 4 áreas, especificamente, né? Tem o objetivo geral. Só dando um exemplo de como que esse recurso é administrado, né? Ele é administrado lá no BNDES, e aí o que acontece é que o objetivo geral do Fundo Amazônia é esse que está em verde aqui, né? É a redução do desmatamento. De um lado é diminuição do desmatamento, então diminuir realmente as taxas de desflorestação e tudo mais. E 2, desenvolvimento sustentável. Então levar a qualidade de vida e melhores oportunidades de emprego para as pessoas que moram lá.
Então, por exemplo, a gente vai ver os 4 aqui. A primeira componente fala de produção sustentável, né? Então, a gente tem diversos projetos que estão ligados, por exemplo, a beneficiamento de castanha, beneficiamento de açaí. A gente pode ter projetos também voltados à estruturação de instituições indígenas. Então, existem projetos, por exemplo, eu visitei um projeto do RECA, em Rondônia, que era para isso, que era para a produção de uma nova fábrica de polpa de fruta, né? Então, toda nessa primeira está aqui, de permitir que as pessoas morem sem depender do desmatamento, né? Morem, vivem na Amazônia e desenvolvam a vida e consigam tocar a vida de uma maneira com mais dinheiro, basicamente, né? E melhores condições de vida. A Cooperacre já recebeu bastante recurso do Fundo Amazônia, acabou de aprovar um outro projeto. Bom, aí a segunda componente de monitoramento e controle, aí entra toda a parte de policiamento, né? A Marina Silva, quando entrou na última gestão agora do Lula, ela falou que o principal foco do Fundo Amazônia deve ser trabalhar a questão de monitoramento e controle, especificamente. Então, colocar polícia, compra de helicóptero, melhorar investimento no INPE para ter o sistema de controle para o radar melhor estruturado e essas coisas. Terceiro projeto, ordenamento territorial. Então, aqui tem uma questão chave também, né, do desmatamento da Amazônia, que é a titulação de terra, né? Então, como que a gente consegue fazer isso? Aqui também tem a questão de acelerar o processo de CAR nos territórios e outros processos. E o quarto projeto, e a quarta componente do Fundo Amazônia, que é investir em projetos científicos. Infelizmente, essa é uma das como é que eu posso dizer, das componentes que menos recebe projetos também, né? De estruturação das universidades, de pesquisa e tudo mais, mas todas essas áreas, por exemplo, todo ano tem projetos que são aprovados no Fundo Amazônia, em diferentes regiões, e como eu disse, é um grande laboratório, por assim dizer, de estruturação de projetos, né? Então, recebem doações, vão tentando melhorar a condição, mas é um projeto importante um projeto não, um artigo do Rajão, que hoje é diretor para desmatamento do Ministério, ele é professor da Federal de Minas Gerais. Ele fez um estudo analisando os 10 anos do Fundo Amazônia, e um ponto que ele fala que é muito importante é que não existe, por exemplo, uma priorização de projetos no fundo em áreas de grande desmatamento, por exemplo. Então, o fundo não começa a investir muito nessas áreas de grande desmatamento para tentar melhorar a condição, mas, ao contrário, ele faz tem muitos projetos que são abertos, então ele não tem uma linha estratégica de, o fundo quer realmente priorizar projetos voltados a fortalecimento de gestão de territórios indígenas, por exemplo, ou de unidades de conservação. O que faz é que eles têm projetos de bancada aberta, né, voltados principalmente para receber projetos. Então, organizações da sociedade civil vão lá, escrevem um projeto, se for aprovado, recebe e vai receber aquele recurso por 3, 4, 5, 6 anos, né? E o CISA, né, tem um projeto grande que é o REM, que é o Red for Early Movers, né, que é o Red para novos, para estados que estão entrando, mas aí a Dani vai falar também semana que vem. E uma coisa que eu queria falar, não achei um mapa, não consegui preparar, é que praticamente todos os estados da Amazônia Legal hoje têm projetos de rede em andamento, né? Eles estão fazendo uma estruturação para começar a receber recurso, independentemente do governo brasileiro, né? E aí, se for pensar, por exemplo, estados como Pará, como o Amazonas em si, tem uma capacidade de levantar recurso aí para tocar as políticas maior que muito país, né? Então, tem muita gente discutindo isso a nível global, vendo como as discussões estão sendo feitas no Brasil, né? Para falar, eu acho que Roraima é o único estado que não tem da Amazônia Legal uma estrutura de rede para ser aprovada, né? Mato Grosso, Rondônia, eu sei que Tocantins, até mesmo Goiás tem uma estrutura para receber recurso internacional para isso. E aqui, só voltando ao que eu falei antes, falando do PPG-7, né, é importante dizer que aqui tem um ponto importante, né, porque hoje a estrutura do mercado de carbono não está... A gente teve a lei regulamentada, né, aprovada ano passado no Congresso, então é possível que a gente veja uma aceleração bastante grande nessa questão de mercantilização mesmo, né, de ver projetos internacionais, tanto empresas quanto governos, conseguindo aplicar e investir recursos
na Amazônia de diferentes formas, né? Desde projetos estaduais ou federais até a questão de rede voluntária, de projetos privados, né? Uma fazenda que eu tenho lá, que alguém tem, por exemplo, e coloca os créditos para a certificação. Então, o que eu queria dizer aqui também é essa questão de uma aceleração do processo de abertura de mercado mesmo, assim, né? Então, a gente está falando da Amazônia sendo pensada e planejada e vários estados atuando nesse sentido, de permitir a entrada de outros recursos, muito baseado por uma lógica capitalista. Então, eu acho que é interessante pensar isso enquanto algo que está acontecendo hoje, mas, ao mesmo tempo... E aí eu queria até saber depois da Dani também, acho que a gente pode discutir isso na semana que vem, na sua aula, sobre como essa estrutura jurisdicional, por exemplo, os estados e os conselhos que estão por trás dessas estruturas conseguem ou não segurar isso para ter projetos voltados realmente para os interesses ambientais, socioambientais, né, das populações diversas que realmente estão no território. Acho que essa é a questão, porque eu acho que ninguém pode negar que a entrada de recursos é necessária, né? A gente está falando de unidades de conservação que às vezes tem 2 gestores, não tem barco para ir, nunca tem gasolina para fazer as reuniões e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, como esse dinheiro entra, como a gente consegue garantir que as políticas públicas sejam realmente feitas, né? Então, acho que essa é uma discussão muito forte e rica no Brasil, que pode pautar muita coisa, não só a nível nacional, como panamazônico e tropical no mundo como um todo, né? Então, acho que esse é um momento rico para o Brasil, assim, com a COP aí acontecendo, né? Importante para ser trazido para esse lado, né? Bom, acho que eu pincelei essa questão do RED, né, de projetos, mas eu acho que isso é interessante ver como tem uma abertura realmente no momento muito voltado para um fechamento da Amazônia, do Brasil, né, durante a ditadura, um processo de abertura de mercado mesmo, né, com um primeiro momento de grandes incentivos financeiros por parte do G7. A gente está falando dos países mais ricos do mundo investindo na Amazônia, criando o momento. E você vê 5 anos depois o começo de uma estrutura realmente mercantilizada. Hoje o pessoal está falando até de criar uma bolsa de créditos florestais. Então tem várias coisas aí. Você vê em 30 anos como a realidade muda muito, né, no território e como que as coisas estão sendo discutidas, né? Isso sem falar dos processos. Eu estou falando aqui de como o recurso entra para projetos, né? Isso sem falar realmente da estrutura, por exemplo, da soja, sem falar do gado, sem falar dessa área que é uma outra área de produção que eu estou vendo, que a gente pode abordar também por essa perspectiva, né? Bom, projetos, aqui o Fundo Amazônia, e aqui tem 2 estudos que eu acho interessante, eu acho que aqui já é meio que ir para o fechamento, assim, que esses são os 2 estudos mais recentes que tem sobre uma análise de como os recursos entram de doação na Amazônia, na Panamazônia, né? Então, esse primeiro estudo da esquerda aqui, uma análise internacional do financiamento para a conservação na Amazônia, foi criado pela Moore. Não sei se vocês conhecem essa Moore Foundation aqui embaixo. Ela é uma fundação filantrópica, foi durante muitos anos um dos maiores investidores em ONGs e governos na Amazônia, né? Eles têm um projeto chamado o Fundo Andes e Amazônia para a Conservação, que ele investe tanto na área do altiplano, peruano, boliviano, mas também na Amazônia como um todo, né? E eles investem em diferentes áreas. Eles têm congressos há mais de 15 anos anuais, onde eles reúnem especialistas para definir quais são as linhas de financiamento que são mais necessárias em cada realidade, né? E eles fizeram esse primeiro estudo sobre onde que o investimento estava indo, para quê e como, em 2014, se eu não me engano, apanhando essa área, né? De 2007 a 2013, a gente está falando de 6 anos de análise de onde que estava indo esse dinheiro. E esse outro que saiu ano passado, vai fazer um ano que saiu, do projeto ASL, né? Se eu não me engano, a ASL é do Banco Mundial, é um projeto para guiar investimento para projetos e tudo mais, que eles analisam de onde o recurso foi de 2013 a 2022 para a Amazônia. Esses estudos eu acho bem interessantes, assim, para dar uma olhada, para saber até mesmo onde que essa influência política e financeira através do recurso está indo. Eles viram que era necessário fazer isso pós-pandemia também, para saber se teve alguma alteração que aconteceu nesse processo, e também considerando os governos de direita, para saber se mudou a linha de financiamento, onde que está indo, né? E também falando de financiamento, falando
de estratégia política de defesa também, né? Quais são as pautas que a gente vai estar dependendo desse dinheiro, pensando em terceiro setor, universidade, governo, em alguma medida, né? Mas também como usar desse recurso que está entrando para se estruturar e para pensar os próximos passos. Então, só vou mostrar alguns números desses dois relatórios. Eu posso passar depois no grupo também, para quem estiver interessado, os PDFs. Eles estão abertos, né? Bom, é isso, né? O primeiro estudo, falando sobre para onde que os recursos vão, principalmente. É interessante que o segundo estudo mostrou que nos últimos 2 anos, por exemplo, a Venezuela não recebeu recurso nenhum, sabe, pela questão política e tudo mais, para trabalhos de conservação, mas, ao mesmo tempo, o Brasil recebeu, nesse período de 2007 a 2013, cerca de 60% de todos os recursos voltados à conservação na Amazônia, né? E aí isso mostra, tudo bem, está mais ou menos equivalente à área também do que a Amazônia representa dentro do Brasil, né? Mas eu acho que é importante pensar isso também quanto uma estratégia de incidência também, porque acho que tem muita coisa, questão e processos que acontecem dentro do Brasil também, como o RED, que podem ser ou desdobrados ou pensados, estruturados de outras maneiras para outros territórios, né? É importante pensar que, por exemplo, a Colômbia acabou de sair de um processo de guerra muito longo, né? O Peru já é um país que discute esse tipo de recebimento de recursos de outra maneira. A Bolívia é bastante fechada, né? Nesse sentido de recepção de recursos internacionais. Mas é importante pensar que, por exemplo, aqui você vê muito pouco recurso internacional indo para ONGs diretamente, de doações, assim. Isso no Brasil foi uma pauta muito importante para a criação até mesmo do Fundo Amazônia, porque tinha muito projeto de rede que estava sendo pensado de países, por exemplo, doando diretamente para ONGs ou realidades específicas, como aconteceu com o Suruí, que, se não me engano, foi o primeiro projeto RED do mundo, no Rio Purus. E teve uma discussão muito forte no Ministério do Meio Ambiente na época de não permitir que esses recursos fossem diretamente para projetos específicos, mas que, em vez disso, fosse criada uma estrutura nacional, o Fundo Amazônia, no caso, para gerir esses recursos e impedir, por exemplo, que governos estivessem influenciando em áreas que fossem mais interessantes para os governos estrangeiros do que para o Brasil em si, né? Então, eu não sei, acho que isso é uma discussão importante para ser feita no Brasil como um todo, né? Qual que é como é que a gente consegue fazer essa discussão separando rede jurisdicional de estados sendo pensados, e dois, projetos de rede privados, né? Eu acho que essa é uma discussão bastante importante, como que a gente pode aumentar a conservação da Amazônia, mas, ao mesmo tempo, também manter as políticas públicas em pé. Então, acho que tem também como trazer, não sei se eu estou sendo inocente ou não, mas acho que pode ter aquele produtor que quer conservar, a gente pode até fortalecer essa questão, mas acho que o importante aí é botar na balança como que dá para estruturar um sistema que seja mais rápido e eficiente, tanto para terras públicas quanto privadas, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante pensar como que a gente consegue fazer um sistema que não permita que, sei lá, governos estrangeiros façam uma influência muito forte para cima do governo brasileiro, né? Então, a gente vê aí o Fundo Amazônia resistiu a um congelamento de 4 anos, né? Durante o governo Bolsonaro, quando não fez nenhum investimento, não investiu R$ 1 durante o governo Bolsonaro, né? Nenhum real novo. É importante dizer que os projetos que tinham sido comprometidos estavam recebendo recurso, né? Porque o banco tinha se comprometido. Mas acho que é importante pensar, né? Essa administração de recursos, como o Fundo Amazônia, por exemplo, né? Enquanto uma estratégia de trabalho social mesmo, participativo, com agentes da sociedade brasileira e até mesmo, não sei, isso se expandindo para a Amazônia também, né? Com agentes de outros países, né? Bom, a Luane falou que vai sair, beleza? A gente vai conversando. Bom, é isso. E um outro ponto é isso também, né? Se você for vendo todos os recursos bilaterais que entram, quase 2/3 assim, são realmente voltados para a rede, são recursos que entram através da estratégia de rede, né? De desmatamento, de não desmatamento. Tem recursos que são aplicados de outras maneiras, que vão diretamente para territórios indígenas, para pequenos produtores, mas o grosso realmente indo para projetos RED
e aí acho que isso só reforça a questão que eu estava falando, né? Como fazer isso dentro de governos, né? Acho que esse é um ponto importante. Como que a gente consegue pegar isso para não ser realmente apropriado ou por entes privados? Eu acho que o importante é como deixar isso para a gente realmente poder fortalecer políticas públicas em diferentes setores e níveis de governo, né? E aqui eu acho que ainda tem mais 2 slides também para não entrar muito na área de perguntas, né? De troca. Aqui é uma queda, né, que a gente pode ver desde 2013 quanto por ano não, por período que foi aplicado em quantos recursos, né? É um número um pouco maluco a gente pensar, por exemplo, em 6 bilhões nos últimos, 12 anos, então a gente está falando de meio bilhão de dólares por ano. É um recurso muito aquém do que é possível, né? Do que é necessário, mas eu acho que é importante, ainda mais considerando o tamanho da Amazônia, da diversidade de atores, os estados que estão envolvidos, né? Mas eu acho que é importante pensar que é isso, todo esse dinheiro é pensado enquanto doação, né, para projetos. Não tem uma coisa que está vinculada ainda a mecanismos de diminuição de emissão, como o protocolo de Kyoto e tudo mais, né? Então, acho que essa é uma discussão que a gente vai estar vendo acontecer nesse ano, nos próximos 3, no máximo, assim, se estruturando em uma velocidade bastante rápida. Eu acho que ainda agora com o governo Trump, ele saindo do Acordo de Paris, eu tendo a ver, eu não sei se pode deixar de existir ou não, acho que não, né? Mas eu acho que vai ter uma prioridade para acelerar processos de pagamento para recursos. Eu acho que essa é uma opinião minha, eu acho que a gente vai estar observando uma aceleração bastante rápida nessa capacidade aí de, não sei, comercialização de créditos. Aí como isso vai ser feito ou não, acho que é uma discussão como a gente consegue se organizar enquanto país e ativistas e por aí vai. E aí, de novo, né, os recursos indo para o Brasil, acho que diminuiu um pouco em relação ao começo do ano, né, ao período anterior, né? Mas um gráfico que eu queria mostrar aqui é como os recursos estão se separando por estratégia, né? Então você vê aqui entre 2016, por exemplo, que tem esse pico bastante grande de RED, você vê uma diminuição bastante abrupta, né? Entre 20 e 22, 18, 19, 20 e 21, muito relacionado às diminuições de investimento para o Fundo Amazônia, que é um dos instrumentos que mais recebe recurso, por causa da Noruega, principalmente, mas também uma crescente em diversos desses pontos aqui embaixo, que tem uma grande variedade. Eu acho que isso aqui pode indicar, por exemplo, uma diminuição, pensando no caso brasileiro, né? Uma diminuição da importância do Fundo Amazônia e também uma diversificação dos investimentos sendo feito em outras áreas, né? Então a gente está falando aqui de recursos que foram abertos para adaptação climática, educação e treinamento que nem foram tantos a mais, mas aqui, ó, territórios indígenas, então esse cinza, áreas protegidas, então saiu um pouco do Fundo Amazônia, ou de estruturas RED, por assim dizer, né? Não estou falando só do Fundo Amazônia, tem outras estruturas RED, mas o Fundo Amazônia como grande guarda-chuva nacional, né? E ao mesmo tempo uma diversificação muito grande de outros assuntos, né? Eu não sei o que isso pode acontecer, esse dados não tem pós-Bolsonaro, né? Tem aqui nos 22, não tem pós-Bolsonaro, acho que até ser interessante ver o que mudou depois, mas é importante ver uma diminuição do RED, eu acho que também tem muito a ver com essa questão, não sei se vocês acompanharam, as dúvidas em volta da certificação Verra, né, que era quem certificava esses projetos, acho que teve uma descredibilidade do processo, né? Mas ao mesmo tempo eu não vejo um caminho que não leve a um fortalecimento de novo, talvez. Eu posso estar sendo, não sei se estou sendo enviesado ou não, mas eu vejo ele enquanto um instrumento que vai permitir, não sei, doações, o que o pessoal fala, pelo menos, né, doações aceleradas. Eu não sei como isso vai estar sendo feito, mas eu acho que é importante a gente estar atento. Eu estou trazendo essa discussão mais nesse sentido, assim, né? E aí, projetos hoje, aqui eu vou para o meu último slide, muito em linha também com o que a Dani vai falar semana que vem, voltada para a coalizão LIFE, né? Eu acho que é importante a gente pensar uma coisa, como eu disse, né? Os projetos voltados para a rede jurisdicional são baseados em doação, então não tem um compromisso do país pagar e também não tem uma matemática exata que fala, ó, o estado do Acre deixou de desmatar X hectares, vai receber X
dólares, ou pode receber, eventualmente, esses X dólares, reais, o que seja, né? É tudo feito em forma de doação. E o que a gente está vendo que vai acontecer esse ano, especificamente nos próximos meses no Acre, né, é uma discussão muito forte que já está em prática, né, já tem andamento, tocada pela Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Povos Indígenas, e aí a Dani também pode me corrigir em outro momento de maneira mais forte, que é a questão de está se fazendo um esforço. Essa Leaf Coalition, a coalizão Leaf, ela é uma coalizão de governos e empresas internacionais que está querendo comercializar os créditos RED para realmente receber recursos, né, acelerados. E o que eles estão querendo é fazer uma bolsa de valores, eventualmente, que isso possa ser comercializado de maneira privada ou entre governos, né, entre quem tem aí uma obrigação de diminuir sua emissão e que não seja só emissões, né, não seja só doações, perdão. E aí o que está sendo discutido é isso, né? Se vocês entrarem no site da Coalizão Livre, vocês podem ver vários estados brasileiros que já fazem parte, estados e governos do Norte Global que já são pagadores, se eu não me engano, a Califórnia é um grande pagador e já, se eu não me engano, até tem um acordo com o estado do Acre para fazer doações nesse sentido. Mas o que a gente vai ver esse ano é isso, né? Eu sei que a Secretaria de Meio Ambiente já está fazendo discussões no sentido de aproximar aproximar não, fazer as discussões de consentimento prévio junto com populações indígenas e comunidades tradicionais sobre como que essa repartição de benefícios vai ser feita com o Estado. Então, o que a gente vê no estado do Acre hoje é toda uma discussão sendo feita para, eventualmente, em algum momento, fazer com que isso consiga rodar. Então, não sei como que isso vai ser, está sendo feito, né? Mas eu imagino que nos próximos anos a gente vai ver uma mudança bastante grande, assim, do sistema do CISA, do REM, especificamente desse projeto voltado para doação, para um outro momento que a gente está falando de uma abertura do governo dos créditos para compras tanto por agentes privados quanto estatais. O que isso pode dizer, eu não sei qual esse impacto vai ter, acho que tem muitas especulações e discussões, mas a princípio o pessoal acredita que vai conseguir colocar mais recursos, acho que o governo do estado, com algumas pessoas que eu conversei, tem muito interesse que isso saia, e eu acho que também muitas comunidades tradicionais têm interesse para que isso aconteça, ou muito desconhecimento. Eu acho que é um assunto completamente complexo, né? Absurdamente complexo, como que se mede isso, para onde que vai. Então acho que esse é um ponto bastante, é isso, né, complexo para se entender, até mesmo para a gente que trabalha na área. A coalizão Leaf baseia toda a sua arquitetura no ART, que é a arquitetura para transações RED. Então, eles estão discutindo para realmente preparar. Eu acho que é interessante fazer esse paralelo, né? Enquanto o PPG-7 preparou os estados da Amazônia para começar a receber projetos e tal, aqui a ideia do ART é realmente preparar os estados para uma abertura de mercado mais pesada. E aí, o último ponto é, enquanto os estados estão fazendo isso, o Acre não é o único estado que está fazendo isso. Tocantins está fazendo isso, Pará está fazendo isso, Amazonas está fazendo isso, Rondônia, Maranhão, Amapá não tenho certeza, Goiás está fazendo isso. Então, a gente tem cerca de 10 estados no Brasil fazendo isso, ao mesmo tempo que, a nível nacional, a gente tem a nova regulamentação do mercado de carbono que está aberta. Então, eu acho que uma grande discussão que a gente vai estar acompanhando nos próximos anos é que isso daí só pode acontecer se o Brasil regulamentar os créditos de carbono, o mercado institucionalizado, né? Então, a gente vai ver uma grande discussão em várias esferas, discutindo como que esses recursos podem ser divididos entre os estados e a União, né? O governo central, Fundo Amazônia, por assim dizer, e outras atividades, né? E onde que os agentes privados entram nisso. Então, eu acho que é um tema bastante complexo, né? Eu coloco várias informações aí um pouco soltas, mas o meu interesse aqui principal era fazer esse histórico realmente, né? De um estado, de um Brasil, de diversos estados que estão isolados politicamente, geograficamente e economicamente, né? E aí a gente vê em 30 anos uma alteração profunda desse isolamento. A gente já teve centenas de projetos em diferentes organizações acontecendo, então a gente tem um apanhado, a gente tem é possível dizer que o Brasil tem um volume de profissionais treinados para fazer esses projetos andarem bastante grande, né? Distribuído em todo o território nacional, assim, em toda a Amazônia, né?
E é isso, e a gente está vendo agora uma discussão voltada para a regulamentação do mercado de carbono a nível internacional. Então, a gente está indo de uma realidade que nos anos 50 não existia estradas abertas no Brasil, né, de várias regiões ainda que não eram muito, como é que eu posso dizer, que não tinham estradas, que não tinham grandes projetos feitos, né, um período que tem muito impacto, que tem diversos projetos completamente catastróficos, para o momento hoje que em 2025 a gente está discutindo como abre esse mercado para investidores internacionais no sentido mais integrado e amplo. Então, acho que essa é uma discussão que eu acho interessante, que eu queria compartilhar com vocês, que, de certa forma, vários trabalhos de conservação que são feitos no Acre passam por financiamento nesse sentido, né? Então, muitos projetos que existiram aí, tanto das organizações do terceiro setor, como da Cooperacre e outras cooperativas, foram investidos através de recursos que foram criados através desse guarda-chuva, né? Bom, eu espero não ter falado muito rápido, ter conseguido falar um pouco esses pontos. Aqui é um pouco das referências que eu falei, né, que eu citei. E, bom, é isso. É mais ou menos isso. Só queria deixar esse assunto desse jeito e abrir espaço, mais ou menos, também para a Dani poder contribuir na semana que vem, falando sobre o caso específico do Acre e essas questões, né? Mas é isso, gente. Obrigado, viu? Espero ter sido claro, não ter sido muito confuso. E vejo algumas perguntas aí, né? Vamos lá, Luciana. Obrigado, né? Arthur, inicialmente eu vou começar falando de um tópico que você falou bem no início da sua palestra, que é sobre o G7. Esses países foram os criadores do Banco Mundial, por exemplo? E Sim. outra coisa, sim? Se eu não me engano, sim. Até vou checar também. Mas, se eu não me engano, sim. Legal. E outra coisa, outra observação que eu queria fazer, que não existe um monitoramento efetivo dos recursos que vêm desses financiamentos internacionais. Então, acaba que, quando o governo é o atravessador, você nunca alcança as metas que você deseja alcançar, justo por conta da falta de ética dos profissionais da área. Eu sou uma profissional dessas, mas infelizmente esse é o meu pensamento sobre o assunto, né? Então, eu penso que para a gente sair desse caos que a gente está, só existe uma maneira: tirar o governo dessas transações. Mas, pelo que eu vi pela sua apresentação, não existe como tirar os governos como atravessadores, né? Porque a gente precisa desse meio burocrático para trazer esses recursos. Então, é só uma indignação que eu tenho, e é justamente sobre esse assunto, né? E aí é só essa observação que eu queria fazer. Bom, eu só queria comentar. Na verdade, eu acho que é importante, primeiro, falando do G7 Banco Mundial, acho que precisa checar. A gente pode ver depois, eu não tenho certeza, mas eu imagino que sim. Tá ligado um com o outro. E segundo, sobre essa questão do governo e como colocar, eu acho que é bastante delicado, né? Porque no primeiro momento é importante sim levar projetos para áreas privadas, por exemplo, né? Ver como que a gente consegue fazer com que fazendeiros de soja no Mato Grosso, aquela coisa mais extrema que a gente está pensando, assim, ou mesmo produtores de gado no ar, conservarem as suas áreas e serem promotores de práticas mais sustentáveis e tal. Isso é uma discussão que não tem como fugir, mas isso depende muito do agente privado e acho que isso não tem como, enfim, acho que a gente tem que pensar nos agentes privados de uma maneira para que a gente consiga atraí-los para esse momento da conservação. Mas a gente está falando da Amazônia, que tem mais de 60% de área pública. Então, por exemplo, não tem como ter uma atuação de agentes privados em área pública, né? Então, você vai depender, ou sim, do governo para atuações nessas áreas. Esse é um ponto, falando sobre áreas públicas. A gente está falando de territórios indígenas, parques nacionais, RESECs, que são entidades públicas, né? Que são as áreas que menos contribuem para o desmatamento, então, e que são muito sucateadas também. Então, por exemplo, o ARPA, que é um projeto que investe em áreas em unidade de conservação,
Ele investe basicamente para tapar buraco do governo, eventualmente, que não coloca também para disputa política de mandato a mandato. Né? A gente está falando de áreas de conservação que não tem estrutura. Por exemplo, a Resex mesmo, Chico Mendes, tinha que ter diversas estruturas para recepção, para fazer assembleia pública, ter várias unidades lá dentro, mas não tem dinheiro. Né? E também são áreas muito grandes e tal. E não tem como sair do governo. Né? Esse é um ponto, assim, não tem como sair do governo, a não ser que você privatize a gestão de territórios nesse sentido, o que vai estar muito mais suscetível a interesses privados, sabe assim? Então, quem está aí plantando, por exemplo, no caso da Resex, imagina se a gente, não acho que isso nem é possível, assim, né, legalmente, mas privatizar a gestão da Resex, em algum tempo a gente poderia ter ela toda vendida, por exemplo, ou descategorizada para ser um território disponível para o mercado, né? Então, acho que a discussão não passa por aí. Um outro ponto o Fundo Amazônia, que é um lugar que eu trabalhei durante o tempo, fiz alguns projetos para eles e tive a oportunidade de ir para alguns lugares, é um dos temas mais sensíveis que a gente tem no Brasil, assim, sabe? De investimento no terceiro setor, de movimento de esquerda, sabe assim? Então, CPI das ONGs, o pessoal sempre ataca essas estruturas, né? E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que é uma estrutura, não tem tanto dinheiro, assim, sabe? A gente não está falando de uma coisa que vai mudar o Brasil, mas ao mesmo tempo é uma estrutura que consegue permitir que diversas instituições do terceiro setor se organizem, governos e tudo mais, durante bastante tempo. Eu falei que não tem bastante dinheiro para mudar a realidade da Amazônia, mas é um dinheiro que é fundamental para a gente fazer as ações. E toda a estrutura de governança dela, o conselho, não existe alguma estrutura que realmente consiga, sabe assim, acho que falar de corrupção atrelada a sistemas de doação, assim, são bastante complicados, ainda mais sistemas que são completamente participativos e transparentes. Você vê no site do Fundo Amazônia, você consegue ver todos os recursos onde foram aplicados, de que forma. E eu acho que o último ponto que eu queria falar é que permitir investimentos dessa monta diretamente. Eu acho que a gente ganha muito tendo um Estado que consiga fazer esse monitoramento no sentido de permitir que os projetos sejam feitos em áreas que são mais estratégicas ou não, sabe assim? Porque se for direto para privado, eu acho que a gente corre um risco de aumentar, sei lá, eu acho que tem uma questão de soberania aí também que é importante, sabe assim, de onde que tem que ser priorizado esses governos. Acho que nem o governo nem a gente privado tem que falar isso, a não ser os conselhos mesmo, né? Coloca tudo, coloca a gente, coloca diversos atores aí para discutir. Se eu não me engano, no Fundo Amazônia, o ISA é uma das instituições, não lembro quem são as outras ONGs que fazem parte lá. Sei que todos os estados estão presentes da Amazônia Legal. Então, acho que a gente não tem como fugir dessas estruturas e eu acho que a gente tem que defendê-las, na verdade, assim, né? Enquanto uma Pois é, eu estrutura que acho que consegue mudar. tem que mudar o pensamento das pessoas também, né? Quem lida com esses recursos tem que ter bons pensamentos e ter bom senso, né? Então, eu acho que é mais sobre, na verdade, cada um de nós do que o todo. É Sim. complexo. Não, é complexo. A gente está num momento que vai mudar bastante também esse processo, né, de recursos novos e tudo mais. Alguém tem uma pergunta, pessoal? Bom, acho que é isso, né? Eu não sei se alguém tem alguma outra coisa para comentar, mas era isso. Eu acho que é bom pensar para onde que está indo e onde que são feitos esses recursos. Acho que esse é o tema do meu doutorado especificamente, né? Eu estou querendo entender como que populações indígenas estão entendendo essa mudança. Fala aí, Dani, por favor. Já que ninguém tem muita pergunta, então não, também acabo sempre falando demais, né? Mas assim, acho que só um pouco dentro dessa agonia da Luciana, Luciana, eu também tenho bastante essa agonia, assim, e há 2 anos acompanhando a Seva, e na próxima semana eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre. Fico pensando também dentro disso que você fala, né, de que é um jogo de contradições, assim mesmo, né? Então, há uma intenção na doação, mas tem uma contradição que ela é muito sistemática e que ela é burocrática interna mesmo, de como as coisas funcionam. E aí fico devaneando algumas coisas assim, né? De que talvez para a gente acabar um pouco com essa agonia, seria também, entra um pouco nisso do que o Arthur falou anteriormente,
sobre priorização mesmo. Ele usou o exemplo do fundo, mas eu acho que também há uma priorização, né, de todos os doadores no geral, né, de que é a gente pensar uma estrutura de priorização das doações que ela também não só alimente, por exemplo, atividades voltadas muito práticas, assim, né? Então, reflorestamento, né, cadeia de valor, etc. Mas que ela também tem um viés institucional para as comunidades, né? Então, isso eu estou falando no sentido de conseguir estruturar não governos, né, como foi feito pelo PPG-7 anteriormente, mas acho que é um momento também da gente pensar em como conseguir estruturar comunidades de base, as associações, porque isso eu acho que leva, consequentemente, a uma autonomia dessas organizações, né? E dentro dessas organizações estão justamente as comunidades tradicionais, né? Os produtores, né? Quem de fato está ali vivendo e, querendo ou não, apoiando a gestão daquele território. Porque tem um outro ponto que é fundamental, e aí finalizo aqui, porque senão eu vou acabar atropelando tudo que eu vou falar na próxima semana, mas aqui é também da capacidade da transparência, né? Acho que existe e aí por parte mesmo de Estado, estou falando assim, né, uma opinião muito pessoal minha, de que há uma capacidade que ela ainda não alcançou o que ela poderia ter alcançado anos atrás, assim, né? E por isso, por uma série de desvios, né, desvios comportamentais, desvio mesmo de prioridade de quem estava na gestão, né? E isso está ligado diretamente a toda a política nacional, né? Então, partindo, já que a gente, né, vive essa rotatividade aí de cargos, principalmente aqui no Acre, pelo menos, né? É justamente isso, é de acordo com quem é o colega e o primo e o, né, para estar atrelado aos interesses dentro daquele governo atual. Mas eu acho que são coisas, né? Mais uma vez, compartilho da sua agonia também, mas eu acho que são coisas que a gente também pode ir aprofundando na próxima semana. É isso. Obrigada, Arthur. Não, legal, legal. Legal, saber que tem alguém que sofre assim como eu. Não está sozinha. Mas acho que a gente vai ter bastante para conversar semana que vem, ainda mais com esse processo de mudança que está rolando aí, né? Acho que tem bastante coisa para acontecer. Acho que é o momento também de estar atento, né? Para ver se a gente consegue participar nas audiências públicas. Depois eu até queria conversar contigo para saber se já tem data ou não, essas coisas que eu queria estar conseguindo em algumas também, né? E eu acho que é o momento para estar atento.